Bom dia, lindeza. Vamos chegando. Tô de câmera fechada porque meu esposo está por aqui. Tá tudo certo, irmã? Deixa eu aumentar aqui para escutar vocês. Bom dia, meninas. Abençoado dia. Vamos chegando. Aquela história de sempre. A gente dá uns 5 minutinhos, porque eu sei que é correria de todo mundo, né? Fazer café pro maridinho. Já dispensou as crianças, né? Não sei. Meu filho ainda tá dormindo. Férias, né, gente? Vocês ainda estão de férias? Vocês ainda têm criança de férias? Aqui ainda tá de férias. Mas não é criança mais, né? Aqui já é mocinho já. Tá na faculdade agora. Vamos chegando. Permitir. Porta tá aberta, gente. Pode ir entrando, viu? Meninas, desliguem o microfone para não dar interferência aqui, tá bom? Oi, meninas do Instagram, bom dia. Paz de Deus. Ô, Glória. Olha lá, o galo tá cantando aqui. Hã? Vamos chegando. Prepara uma xícara de café, irmã. Ou de chá, não sei, né? Cada uma tem o seu jeitinho de manhã. Eu não consigo comer nada logo de manhãzinha. Acostumei já. Vou tomar café lá pelas 10 horas. Ou às vezes que eu cismo, eu sigo direto. Ficar mais conectada com Deus. Tudo bem com vocês? Como passaram de ontem? Nós estamos no nosso último encontro sobre Daniel. E aí, ó, se vocês quiserem, depois me mandem pelo direct ou através de mensagem, sugestões para que a gente caminhe em outro livro da Bíblia ou uma personagem bíblica, não sei. Eu amo, hein? Amo personagens bíblicas. Amo as meninas de Deus, né? As meninas que Deus deixou registrada aí na palavra, que nos inspiram tanto, né? Bem falar. Estudamos esses tempos atrás o livro de Ruth e foi maravilhoso, hein? Ju, seu cachorrinho, eu tô escutando daqui, irmã. Fecha o microfone, por favor. Vamos chegando. Que horas são, gente? São 6h34. Então, ó, 6h35 a gente começa, hein? Dá tempo de você pegar um copinho de água. Dá tempo de você pegar a sua Bíblia, se você deixa ela longe. Vambora. Hoje vai estar gostoso, hein? Nós vamos fazer um resumão dos milagres vividos por Daniel nessa caminhada do livro. Fazer um resumão das lições que nós aprendemos com Daniel. Já tá com jeitinho de despedida, né? Só que não, porque nós vamos desativar assim. Pronto, resolvida a questão. Vamos chegando, hein? Já deu 6h35. Então, não, Fer, não fica triste não, que nós vamos continuar, tá, irmã? Vamos depois pensar. Vocês me mandem sugestões, tá? Em off. De livros ou personagens bíblicas que vocês gostariam de estudar.
Vou bem falar que tem muita coisa boa, aliás, a Bíblia inteira tem, mas tem algumas personagens assim, ó, que eu me identifico. Forte, hein, gente? Eu tenho um estudo pronto sobre Esther. Pra mim, a Esther, assim, minha opinião. Eu amo esse livro, porque é um livro que eu vejo que é completo para a vida da mulher. Ruth e Esther, pra mim, tem igual, minha irmã. Assim, na direção da mulher, né? São os livros que eu mais amo. Mas assim, eu gosto muito de Provérbios, a gente podia estudar Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? Então, a gente podia estudar Provérbios 31, a gente podia estudar Ruth, Esther, a vida de Débora, a vida de Raabe, muito bom também, Sara, Lia, gente do céu, tem tanta mulherada linda, maravilhosa, cheia de ensinamento que a gente pode estudar. Ou a gente pode fazer como nós temos feito no estudo bíblico, né? A cada encontro nós fazemos um resumão de uma mulher da Bíblia. O que vocês acham? Depois vocês coloquem aí nos comentários, tá? O que vocês querem. Daí a gente ora juntas e aí eu acho que uma vez por semana dá pra nós nos encontrarmos. O que vocês acham? E aí mandem assim, ó, o nome da personagem ou o assunto que vocês querem estudar. E junto com o assunto, o dia e horário melhor. Mas eu gosto desses horários assim, tá, gente? Que assim a gente já encontra com Deus logo cedo, passa o dia assim, ó, flutuando e pensando a respeito das coisas que foram ensinadas, né? Que Deus derramou sobre as nossas vidas. Gosto muito. Vou chegar mais pertinho aqui. Melhorou, né? Bora então, gente? Vamos partir para o nosso estudo. Vamos começar orando. Não sei você, às vezes você deve estar na correria aí agora que eu parei para escutar um pouquinho da palavra. Então vamos orar. Vamos entregar esse dia nas mãos do Senhor, entregar nossas vidas, renovar a nossa aliança com Deus. Eu faço isso todo dia, viu? Eu entro na presença de Deus e falo, Senhor, eu te amo e eu tô aqui de novo para renovar, para dizer que o Senhor continua no controle da minha vida. Não deixa eu pegar de volta esse controle não, a direção é sua. Então, vamos fazer esse renovo? Senhor, nós te agradecemos por esse dia lindo que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos pela noite de sono, de descanso, em que o Senhor esteve com a gente, Senhor, velando o nosso sono, cuidando de quem nós amamos, cuidando do nosso lar. Obrigada, Pai, por tua fidelidade. Obrigada por tua prontidão, Senhor. E até nisso o Senhor nos ensina, Pai. O Senhor está sempre pronto a nos servir, a cuidar de nós, Pai. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua graça. Faça-nos, Senhor, reconhecer cada pequeno detalhe ou grande detalhe que o Senhor, das coisas que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Obrigada por poder respirar. Obrigada por estarmos aqui. Obrigada porque nós temos liberdade, Senhor. Obrigada, Pai. Te peço em nome de Jesus que o Senhor derrame a porção, o maná para esse dia, Pai, em nome de Jesus. Nós temos sede de Ti, Senhor. Nós amamos estar na Tua presença, Pai. Eu fico imaginando o Senhor sentado no trono e nós, pequenininhas, sentadas à Sua volta, olhando para cima, com o coraçãozinho assim nos olhos, cheias de amor e sedentas da Tua presença, sedentas da Tua atenção, sedentas do que o Senhor tem para nos falar, Pai. Nosso coração é grato a Ti, Senhor, por essa caminhada. É grato a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós Te amamos, Senhor. Desejamos a Tua presença. Nós temos sede de Ti, Senhor. O Senhor é bem-vindo em nossas vidas. O Senhor é bem-vindo no nosso coração. O Senhor é bem-vindo em cada lar aqui representado.
Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Silencia todo barulho contrário, Senhor. Todo barulho que não seja a Tua presença, que não seja vindo de Ti, Pai, em nome de Jesus. Nós silenciamos, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Que seja somente a Tua voz, que seja somente o Teu chamar, a Sua ministração para as nossas vidas, Pai. Nós renovamos a nossa aliança contigo, Pai. O Senhor tem controle total das nossas vidas. Nós deixamos no Teu altar aquilo que está apertando o nosso coração. Entregamos a Ti, Senhor, para que o Senhor faça a Sua vontade, no Seu tempo, da forma que o Senhor desejar. Nós descansamos em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Bora então? Vamos começar? Vamos começar. Livro de Daniel. Nós vamos fazer hoje um resumão. Ó, vou falar, hein? Se esses encontros têm feito bem pra você, não custa nada, irmã. Esparrama a bênção. Manda esse link aí para suas amigas, manda essa live para alguém, para que, assim como você, essas pessoas também, essas mulheres possam ser abençoadas com a presença de Deus, com a unção de Deus, com o que Ele tem para nos ensinar. Não é nada sobre a Vivi, viu? Nada. É sobre Deus. Sempre. Totalmente sobre Deus. Amém? Bora então? Estudo bíblico. Fechando 21 dias com Daniel. 21 dias caminhando, recebendo, se doando. Porque muitas vezes a gente começa aqui, ó, senta aqui, ó, e fica, Senhor amado, me dá alguma coisa, me dá uma direção, renova a minha esperança, renova a minha fé. E Ele, mais uma vez, renova tudo isso, derrama porção para esse dia, porção para as nossas vidas. Vai ser assim hoje, em nome de Jesus, certo? Bom, o livro de Daniel é um testemunho de vida, é uma biografia. O próprio Daniel escreveu isso. E dirigido por Deus, ele desde o primeiro versículo deixa claro: Deus está no controle. Essa é a primeira lição que a gente tem desse livro. Deus está no controle. Estava longe da terra dele, estava longe da presença das pessoas que ele amava, no desconhecido, na insegurança, mas na presença de Deus. Tá assim, irmã? Tá no desconhecido? Às vezes não tá no lugar que você queria, mas que, como Daniel, nós possamos estar na presença de Deus. Sempre na presença de Deus. Outra coisa que o livro de Daniel deixa claro: Ele está no controle de tudo. Tudo, irmã. Da folha que cai de uma árvore, do nosso fio de cabelo que a gente perde, daquela doença que bateu na nossa porta, do filho que às vezes não está na presença de Deus, do marido que às vezes não é tão cristão quanto a gente queria, nas decepções que a gente tem, Ele está no controle. Sempre vai estar. Como eu tenho dito aqui, Ele mantém as estrelas no céu. O
que é a nossa vida? Será que é demasiado difícil cuidar da nossa vida? Perto de um Deus que mantém tudo em ordem, tudo em ordem. Ele mantém as estações em ordem. Ó, a primavera, há flores. No outono, caem as folhas. No inverno, tem chuva, tem o frio necessário para que as raízes se aprofundem. E no verão tem o sol, o calor, para que tudo isso possa girar. Tudo faz parte do processo que Deus mantém em ordem. Então, Ele está no controle de todas as coisas. Então, meninas, isso é uma outra lição que Daniel deixa pra gente. Tá difícil? Deus está no controle. Tá sem força? Deus está no controle, irmã. Tá com medo? Lembra, Deus está no controle. Não tem nada nesse universo que não esteja debaixo das mãos e dos olhos dele. Eu imagino Deus, e a palavra diz isso, que o céu é o estrado dos pés dele, né? Então eu imagino a grandeza dele, porque muitas vezes, eu não sei você, mas eu já olhei para o céu à noite e fiquei extasiada, encantada com a beleza do céu, com o tanto de estrelas e tudo ali em ordem, tudo ali no silêncio, mas prosperando, continuando, né? Até nas estrelas a continuidade. Continuidade, Vivi? Continuidade. Sabe por quê? Porque um dia após o outro, noite após noite. E ele ali, mantendo tudo em ordem, segurando assim, ó, como fiozinhos, com fiozinhos, cada estrela no lugar. Pois é, irmã. É outra coisa que Daniel nos ensina. Ele é soberano, está no controle de tudo e em todas as coisas. Ele é o Deus do tempo, Ele é o Deus dos homens, Ele é o Deus dessa terra, Ele é o Deus do universo. Ele te moldou, me moldou, está escrevendo cada uma dessas histórias. Vocês têm noção de um Deus que para tudo? Peraí, deixa eu dar uma olhadinha ali na vida dessa minha filha que é tão preciosa para mim. Ai, mas eu passei por tanta dificuldade. Irmã, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, imagina os seus dias maus como seriam. Nele nós temos esperança. Nele nós temos a certeza de que nós somos vencedoras. Ai, mas eu perdi isso, perdi aquilo. Irmã, se perdeu, é porque não era seu. Você nunca teve. Então, tudo está debaixo de suas mãos. E eu quero que vocês imaginem isso, assim como Daniel devia imaginar. As mãos do Senhor estendidas assim, ó. Ai, aqui não. Ai, deixa eu proteger. Opa, na frente. Opa, deixa eu guardar a sua retaguarda. O tempo todo, as mãos do Senhor sobre as nossas vidas. Não passou um dia em que Ele não estivesse com os olhos sobre a sua vida. E eu já falei a respeito disso com vocês. Já passei por dias em que eu pedi para Ele: Senhor, eu quero saber o que o Senhor sentia naquele dia. E quase explodiu meu peito com a dor, porque Ele estava lá. Ele me viu sofrendo, mas Ele ainda segurou a minha mão. Fazia parte do processo.
em que faria eu e você mais fortes, melhores, nos trazendo para perto dele. E muitas das nossas dores foram nossas escolhas. Eu quis ir por aquele lado. E ele, como Pai amoroso, muitas vezes nos deixa trilhar por caminhos que nós escolhemos, para que nós possamos estar mais perto, aprender. Ele é gentil demais e amoroso demais para entrar pro meio e falar: não, é do meu jeito. É o tal do livre-arbítrio. Eu escolho, eu planto as sementes, eu colho. Ah, mas Daniel não plantou nenhuma semente. Aí entra a soberania de Deus. Ele precisava resgatar o seu povo que estava longe dele, que tinha se corrompido mais uma vez. Conhece essa história? Um dia eu tô firme, no outro dia, Deus não liga pra mim. Deus sempre coloca essas histórias para nos mostrar a nossa inconstância. Nós somos inconstantes, nós não somos fiéis, mas Ele é. Ele continua. Ele está. Se você quiser, anote isso. Ele está. Ele continua. Ele cuida. Mesmo nos tempos de desafios mais extremos, de dores extremas, Ele estava com Daniel. Ele estava ao seu lado. Ele estava ao meu lado. Glória a Deus. Se não fosse o Senhor. Tem um versículo na Bíblia que fala a respeito disso, né? Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, o inimigo e sua ira nos teriam destruído. E nossa alma por completo destruída. Mas Deus nos libertou como pássaros que estavam nas garras de um predador. Ele quebrou o laço e agora a nossa alma está livre. Nós temos liberdade em Deus. Mesmo nos dias em que a dor e as lutas são extremas, Ele está lá. Ele estava com Daniel. E Ele está comigo e com você. Nós vamos hoje explorar e assim, passear pelo tempo, onde nos principais acontecimentos do livro de Daniel. E quais lições que a gente pode tirar para nós mulheres. O livro é sobre um menino de provavelmente entre 16, 17 anos e 20 no máximo, mas que foi levado cativo junto com muita gente, junto com o povo de Judá, para uma terra distante, para a Babilônia. E nós vamos ver que por conta da intimidade que Daniel e seus amigos, mas principalmente Daniel, tinham com Deus, eles puderam experimentar o sobrenatural de Deus. Intimidade sobrenatural. Oração, resposta. Posicionamento, testemunho de vida, salvação. Tudo que você fizer no espiritual, você colhe no espiritual, mas vivencia nessa terra.
Então, Daniel buscou na palavra, como nós vimos ontem, estava lá com Jeremias, lendo a palavra, se lembrou de uma promessa. Porque é isso que Deus faz quando a gente lê a palavra, nos dá força, direção, renovo, promessas. Ele se lembrou das promessas e por isso teve esperança num tempo extremamente difícil. Se posicionou, pagou para ver. Pela fé, ele falou, ele andou, ele visualizou. Tá tudo fora do lugar, Senhor, mas pela fé eu vejo. Tem alguma coisa a ver com a nossa vida, gente? Eu amo a palavra por isso, gente. Quando a gente para pensar, mas de verdade, não lê assim como um livro normal, mas quando a gente para pensar a respeito de cada uma das vivências desse povo, desses homens e mulheres, não tem como não se apaixonar por Deus. Não tem como não ver a fidelidade dele. Não tem como não ver que há propósito, assim ó, numa folha que cai. Se Deus permitiu, tem algo aí. A intimidade gerou força, sabedoria, esperança. Força, sabedoria, esperança. E por conta disso, ele ficou no nível mais alto. Por conta da intimidade com Deus, nós elevamos o nível. Imagine assim, ó, a caminhada de fé como uma escada. E os degrauzinhos. Tava criancinha lá, eu sofri isso, sofri aquilo, mas fui passando. E o degrauzinho foi subindo. Você é melhor do que quando era mais jovem? Eu vejo um pouquinho de melhora na minha vida. São os degraus que a gente vai crescendo espiritualmente e como pessoa. Até aqui, ó, gente. A gente melhora. Não há lugar onde a gente aprenda mais do que na luta, num leito de hospital. Como a gente aprende em tempos difíceis. Bom, vamos falar sobre a primeira vivência, o primeiro aprendizado, a primeira lição do livro de Daniel. Ele escolheu a santidade. Ele escolheu um caminho com Deus. Ele não quis andar sozinho. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Ele andou pela revelação. Essa é a primeira coisa. E isso tá assim, ó, a escolha pela santidade tá assim, ó, gritando em Daniel 1, do versículo 1 até o 21. De 1 a 21. Nós precisamos de um posicionamento firme, mesmo no meio do caos. Tá tudo fora do lugar? Continua firme. Daniel e seus amigos, eles foram levados cativo, presos. Não foram por vontade própria para Babilônia. E mesmo no meio dessa pressão para se conformar, tomar a forma, lembra do que a gente falou ontem? Porque conformar é abaixar a cabeça. Tá tudo certo, então. Ou tomar a forma. Não, eu vou me adaptar. Isso daqui, ó, o mundo tá dizendo que assim é melhor. Então, tá bom, então. Tomando a forma. São essas duas interpretações de conformar. E
Nessa Babilônia, eles precisaram lutar contra os costumes, por exemplo, pagãos. Eles tinham outros deuses. Tanto que Sadraque, Mesaque e Abidnego não eram os nomes originais. Porque o mundo, além de impor aqui, não, tem que ser assim, não, tem que se vestir assim, não, tem que falar assim, não, tem que ser desse jeito. Além de impor isso, ele ainda tenta colocar rótulos na nossa vida, sobre as nossas vidas. E vai marcando as nossas vidas no decorrer dela. Ah, você é preguiçosa. Ah, você não vai dar nada na vida. Ah, esse filho aí tá perdido mesmo. Enfim, o mundo aponta pra gente, impondo a sua vontade e colocando rótulos que não vêm de Deus. Mas Daniel, ele opta pela santidade. Para mim, é o versículo do livro, né? Escolheu Daniel firmemente, decidiu firmemente em seu coração não se contaminar. Decidir firmemente no coração não se contaminar. A nossa vida só vai mudar quando nós decidirmos. As situações também. A nossa vida de fé, muitas vezes, está no raso e a gente não experimenta o sobrenatural de Deus porque a gente não decide viver o sobrenatural. Deus está sempre disponível. Decisão. Nosso casamento às vezes não muda porque a gente precisa de algumas mudanças. Mas vai dar trabalho. Vai dar trabalho testemunhar todo dia, vai dar trabalho conter a boca, vai dar trabalho servir ao invés de ficar criticando, dá trabalho. Então é melhor ficar deitada eternamente em berço esplêndido. Firmemente, não tem volta. A partir do momento que você decidir, não olhe para trás. Só continue. No coração, por que Deus deixou isso claro também? Porque o coração é o centro das emoções e ele muitas vezes nos engana. No coração. Mente e coração. O coração, ele é só a palavra, nesse texto é uma palavra, mas ele fala a respeito dos sentimentos. Então, apesar da nossa luta, a minha mente e o meu coração precisam estar firmes e em Deus. Não se contaminar. Não se contaminar é não azedar. Continuar firme. Não se misturar. Não deixar nada que não vem de Deus para as nossas vidas. Não se contaminar. Não ter nenhum sentimento, ou pelo menos lutar para isso, não ter nenhum sentimento de amargor. E amargando com a vida, tipo, não vai dar certo mesmo. Esse marido sempre vai ser assim, então ele vai levar isso. De mim não vai ter nada de melhor. Resolver firmemente no coração não se contaminar. São 4 atitudes num único versículo. O posicionamento de Daniel, ele inspira a gente a viver uma vida de santidade, mesmo no meio e diante das pressões nesse mundo, das lutas, do que você tem enfrentado. É uma decisão de viver o sobrenatural onde você estiver e do jeito que você estiver. Mas hoje minha casa está diferente, não é aquilo que eu sonhei. Irmã, continua pela fé.
Gente, cada um das lições ou dos milagres, eu vou colocar uma personagem pra gente, fazendo um paralelo. Débora fez o mesmo que Daniel. Ela se levantou como uma juíza para o tempo dele. Por que será? Porque ela estava cheia de Deus, e quando a gente está cheia de Deus, a gente transborda. Então ela começou a ser conhecida como uma mulher que tinha sabedoria e tinha a direção de Deus. Ela se levantou com coragem, posicionamento no meio do caos. Quem tiver curiosidade está em Juízes 4 e 5, viu, meninas? Vai lá estudar um pouquinho sobre Débora, a mulher de Lapidote. Eu acho lindo isso também. De vez em quando eu falo sobre isso, né? Porque apesar de ser uma juíza era alguém muito importante para aquela época, porque não existiam reis. Na época de Juízes, foi um juiz atrás do outro. Juízes que davam a direção para o povo, eram pilares de sabedoria, era ali que se resolviam brigas, rixas, se tinha direção. Estava com dúvida, ia conversar com o juiz. Débora foi uma juíza. E eu acho lindo isso, porque muitas vezes a gente, por ser mulher, a gente acha que está num patamar menor. Mas nós somos a excelência da criação. Depois de tudo, veio a mulher. Deus parou tudo e falou, agora eu vou colocar a cereja do bolo. E fez a mulher. E aí, dentre todos os juízes, homens, né? Samuel, o maior juiz que se destacou naquele tempo, e assim por diante, um por um, se levanta Débora, uma mulher. Ai, mas mulher não pode fazer nada. Pode, irmã. Débora está aí para falar que pode. Mulher pode sim ser usada por Deus. Mulher pode sim ser referencial de direção, de sabedoria, de unção. Mesmo sendo mulher de Lapidote. E é bonita a Bíblia registrar isso, Deus deixar registrado, porque ela exercia o papel dela como mulher e exercia o papel dela como serva do Deus Altíssimo. Então, optando pela intimidade, pela vida com Deus. Vamos entrando, gente. Quando a gente opta por viver aquilo de Deus, o que Deus tem para as nossas vidas, apesar do caos, nós vivemos um sobrenatural. Então, mas eu quero que vocês lembrem aí, puxem na memória, aquele dia que você achou que não ia dar conta e passou. Aquela sensação de medo que você achou que fosse assim, arrancar seu coração, passou. Quando nós andamos com Deus, nós vivemos o sobrenatural. Quando nós andamos em santidade, em intimidade, pagamos para ver. Não é fácil, viu? Há um preço a ser pago. É fácil você ficar quieta quando você é ofendida? Não é fácil. Tem um preço a ser pago. Mas quando você paga o preço, Deus te honra. Quando você lança a semente, ela cai em solo e no devido tempo produz o fruto. Continua. Essa é a primeira lição. Mesmo no caos, mesmo onde você não queria estar, mesmo tudo de ponta cabeça, Deus está ali. A santidade, a intimidade no meio do caos. Se você decidir, se você se posicionar. Primeira lição.
Segunda lição, vamos para a fornalha, irmã? Vamos para a fornalha. Daniel 3, de 1 a 30. Está registrado isso. A fornalha representa as lutas que nós temos durante a vida. E não são uma ou duas. Parece que como onda, acabou uma fornalha, se levanta outra. Parece que crente não tem um minuto de paz. Cristão, na realidade, está sendo ou moldado, ou vai servir de testemunho. Vai se levantar aí uma mulher de Deus, forte em Deus, nas fornalhas da vida. Então a gente precisa ter uma fé inabalável para conseguir viver o extraordinário e testemunhar. Eu imagino os amigos ali de Daniel, né? Olhando, se recusando a adorar a estátua de ouro do rei, né? E sendo lançado nessa fornalha que tava assim, ó, pelante. E eu imagino ele chegando perto e até vendo o povo que tava ali aquecendo a fornalha, morreu. Meu Deus, devia estar muito quente. E muitas vezes a gente olha para as situações que a gente tem vivido, meu Deus, eu não vou dar conta. Mas eu não vou me render. Eu vou continuar com Deus. Não, ó, pode vir a fornalha que for. Eu vou continuar crendo. E mesmo diante dela, olha, eu acho que eu vou morrer. Eu vou optar por continuar na presença de Deus e crendo de que, assim como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Muitas vezes nós vamos ser, não seremos poupadas das fornalhas, das lutas, mas Deus estará com a gente e vai nos livrar. Eu acho lindo o registro de que existe mais gente ali na fornalha. Porque eles tiveram que enfrentar, e enfrentaram, estavam lá dentro, mas Deus estava com eles. E Daniel 3, 17 a 18 diz exatamente isso. Se o nosso Deus a quem servirmos quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha. E das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses. Isso é para mim e é para a sua vida, viu, irmã? Isso é para a gente declarar diante de uma situação difícil, diante das fornalhas, diante das lutas, diante da doença, diante de um casamento difícil, diante das lutas com o filho, diante de tudo que se levantar. Se o meu Deus, a quem eu sirvo, quiser nos livrar, quiser me livrar, Ele vai livrar. Mas, se Ele não quiser, fica sabendo, eu não vou me prostrar. Eu não vou deixar de acreditar. Eu não vou deixar essa luta, abalar minha fé. Essa história e esse pedacinho de Daniel aí, ele nos ensina que Deus é fiel para nos sustentar no meio de qualquer prova. Qualquer prova. Qualquer prova. Não existe pequena nem grande. O que a gente precisa lembrar é que diante das lutas pequenas ou grandes, das monstruosas, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, eu não vou me prostrar. E aí colher esse fruto, porque Ele estará lá.
Vamos pra Esther? Vamos lá, eu vou até abrir, porque eu amo. Esther é diferente, né, pra mim. Depois de Neemias vem o livro de Esther. Esther 4:14. Vai lá se você puder, irmã. Nós somos chamadas para a responsabilidade, a se posicionar. Esther era uma menina órfã, numa terra também que não era dela, dentro de um palácio, de um rei que era louco. Ele era tido como louco, tamanha a brutalidade dele em algumas ocasiões. E se você quiser saber mais sobre isso, estuda um pouquinho de história, irmã. Vai lá aprender sobre o rei Assuero. Irmã do céu. E esse era o homem que essa mulher casou. Se nós somos chamadas para essa responsabilidade, e nós precisamos lembrar quem nós somos em Deus. Ai, não tive um pai. Esther também não teve, viu? Mas ela teve Deus. Tem pai melhor que esse? Porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecerá. Quem sabe se para esse tempo é que foste levantada, rainha. Quem sabe no meio dessa prova toda é para isso que Deus te levantou, para ser um instrumento de Deus no meio do caos. Isso daqui, gente, era o chacoalhão de Deus para a vida de Esther. Você tá num palácio, você teve assim, ó, uma pessoa que se levantou, né, que ela teve assim, ela teve um padrinho ali que Deus levantou, porque no meio do caos, Deus levanta alguém para cuidar da gente, alguém para interceder pela gente. Já teve alguém assim? Alguém para nos dar direção, que é instrumento de Deus, dando direção e tendo sabedoria para dizer, ó, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te colocou aí e te levantou. Esther foi assim, enfrentando o risco de morte, porque ela chamou o povo, vamos jejuar, gente, vamos, porque há um decreto de morte, não só para mim, porque eu também sou do povo de Deus, mas para todos vocês. Então a gente precisa se coçar, a gente precisa se posicionar, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, para que Deus possa mover. Chamou o povo, foram todos para oração, para o jejum, esperou o momento certo. Isso é coisa assim, ó, de Deus para nossa vida, mulher. Esperar o momento certo, se preparar, porque ela se preparou espiritualmente e fisicamente. Ela usou o volume certo, ela usou o posicionamento certo, passou na frente do rei e o rei estendeu o cetro. E aí ela veio, conversou com o rei e houve salvação, não só para ela, mas para todo o povo de Israel. Quando a gente se posiciona em oração, quando a gente anda com Deus em intimidade, orando, lendo a Bíblia, tendo uma vida com Deus, não é só falar que é crente, tá, gente? Até o diabo sabe que Deus existe e treme. A palavra diz que ele treme. Não é só falar, mas viver, pagar para ver, lançar semente, como Esther, como Daniel.
enfrentando lutas e até o risco da morte para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Essa é a terceira lição. Aliás, segunda. Terceira. Lembra da mão que escreveu na parede? Gente, que coisa, hein? Vou bem falar, no meio do nada saiu uma mão da parede, começar a escrever. Hã? Deus interferiu nessa história assim, ó, diretamente. Ele não usou nenhuma luta, nem nada. Ele mesmo escrever lá. Saiu a mão da parede e ó, começou a escrever. Isso tá em Daniel 5, de 1 a 31, tá? E pra mim é uma intervenção sobrenatural de Deus na história. E existe isso mesmo, não existe? De vez em quando a gente não vive umas coisas sobrenaturais que você olha e fala assim, meu Deus, que livramento. Eu lembro de uma vez que eu tava na estrada e eu não percebi, mas tinha uma camada de água numa descida. E era assim, a descida, daí tinha a baixada e começava a subir. Só que assim, nessa baixada tava ali a água e de um lado era o guardrail, né, aquele murinho, e do outro era um paredão. Tinha um acostamento, paredão. Não tinha mais nada, irmão. E eu lembro do Ricardo no banco de trás, na cadeirinha, louvor, ó, torando no alto, e a gente cantando, mas chovendo forte, mas a gente tava ali, vivendo aquele dia, como muitas vezes a gente faz. A gente continua vivendo o dia, não é assim? Sem saber das coisas assim que a gente pode enfrentar. De repente, puf, a morte. De repente, puf, o carro roda 3 vezes no asfalto. O freio não funciona. Eu sem experiência, uma criança atrás. Mas simplesmente o carro roda e para. No acostamento. Há um tantinho assim para cair. Como não ver a mão de Deus? Já passou por isso? Ah, que livramento! A faca não caiu virada de ponta pro meu pé. Quantas facas já caíram perto da gente e não fincaram no nosso pé? Quantas coisas que a gente nem sonha e Deus já nos livrou. Há uma intervenção direta de Deus, porque nós somos preciosos para Ele. Durante o banquete, esse rei Belsazar, lembra que ele levou os utensílios para ele? Os utensílios que eram usados para a adoração de Deus? Assim como o mundo muitas vezes carrega o nosso tempo, a nossa oração, porque a gente está ocupada demais e está tudo passando muito depressa. A gente às vezes perde tempo na internet, às vezes a gente perde tanto tempo ali, ó, rolando o feed. Muitas vezes roubam, as coisas do mundo roubam o que é sagrado na nossa vida. Assim como Belsazar roubou os utensílios de Deus do templo de Jerusalém. E aí uma mão sai da parede e escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel então é chamado para interpretar essa mensagem. E então anuncia o juízo de Deus sobre esse rei. Não mexa com as coisas de Deus, porque vai vir o juízo sobre a sua vida. Isso a gente precisa entender diante das provas, diante das lutas, diante do inimigo que se levanta
Deus, ele não fica apático diante do que tá errado, ou de quando pessoas ou coisas ou situações acontecem na nossa vida. Não pensem que ele fica apático. Não pensem que ele tá ali, eu tô ocupado, tô olhando ali, não tô nem vendo. Irmã, ele é onipresente e onipotente. Ele estava ali no seu dia difícil. Ele está onipotente. A gente não tem ideia da força sobrenatural de Deus. Já contei isso daqui. Eu lembro de entrar na presença de Deus e falar por que o Senhor permitiu uma criança ser abusada. E brava, viu? E pedi o juízo de Deus. Na realidade eu não pedi, viu, gente? Eu pensava, mas eu falava, Deus, por que esse homem não pagou alguma coisa? Porque não foi só comigo. E depois de mocinha, saber que esse homem morreu de câncer nos ossos. Eu não vou mentir, não vou colocar aqui a máscara de a Vivi é tão boazinha. Não, eu esperava alguma coisa de Deus. Eu esperava que ele fizesse alguma coisa. Não foi só comigo, foram várias crianças que não tinham malícia, que não tinham maldade, que não mereciam. Deus estava ali, estava vendo. Ele é o justo juiz. Por isso, tome cuidado com as escolhas de sementes. Esse homem abusou não só da Vivi, ele abusou de várias meninas. O justo juiz se levantou. Não tem dor, não tem remédio que tire a dor do câncer nos ossos. E esse homem ainda demorou para morrer. Ele foi morrendo aos poucos. E eu lembro de que quando minha mãe contou pro meu pai, eu fiquei indignada porque ele não fez nada. Não fez nada. E eu me senti tão injustiçada e tão... Sabe quando você não tem ninguém para te defender? Eu olhava e eu pensava assim, gente, por que ninguém me defendeu? Minha mãe, mulher, não ia poder fazer nada. Mas ela disse pro meu pai, por que meu pai não se levantou? E quando eu descobri o que acontecido, Deus me perdoe, mas eu vi a justiça de Deus. Então, não que esse homem não precisasse de graça e misericórdia, ele precisava. Ele precisava. E eu cheguei a orar por isso. Como é que eu faço para desligar isso? Vai ficar tocando, gente. Como é que... Achei. Eu cheguei a orar por misericórdia para que esse homem conseguisse encontrar o caminho de Deus. Mas há uma escolha de sementes. As sementes foram plantadas e eu não sei se esse homem conheceu a Deus, mas eu sei que
Deus conhecia o meu coração, conhecia o coração dessas meninas, conhecia esse homem. Daniel tem um versículo dessa passagem que fala que o rei foi pesado na balança por Deus. Nossos atos são pesados na balança por Deus. Como tem sido a nossa postura diante das coisas, diante das situações difíceis? Daniel 5:24 diz: então da sua presença foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Deus vê tudo e intervém no tempo certo para exercer a justiça dele. Existe uma justiça, existe um Deus justo e fiel. A gente precisa examinar as nossas vidas para que nós possamos tirar aquilo que não vem de Deus, aquilo que nos afasta de Deus, aquele pecadinho de estimação, aquele pacote de loja no porta-mala do carro, por exemplo, escondidinho, que a gente insiste em comprar escondido, ou tantas coisas que a gente acaba fazendo que a gente sabe que é pecado e mesmo assim continua. Pesado foste na balança. Olha para sua vida e eu tô olhando para a minha. O que nós temos feito? Para que lado a balança tem pendido mais? Para as coisas desse mundo ou para o reino de Deus? Gente, eu queria falar sobre Raabe. Raabe era uma prostituta. Raabe vivia aquilo que não tinha nada a ver com Deus. Ela vivia uma vida suja, vivia em pecado, homens iam lá. Ela era uma pessoa que se olhava e falava assim: ai, essa mulher aí ela merece. A maioria das vezes, com certeza as pessoas olhavam para ela e viam o selo do pecado sobre a sua vida. A roupa dela dizia isso, provavelmente a maquiagem também. Sim, tinha maquiagem naquela época, viu, meninas? Mas era diferente da nossa. Até as joias que ela usava remetiam a isso. E ela era marcada. A nuvem e o selo do pecado estavam sobre a vida dela, onde quer que ela estivesse. Mas ela ficou sabendo, e a Bíblia diz isso, que ela ficou sabendo do que Deus tinha feito com o povo de Israel. Ela morava em cima do muro que dava acesso a Canaã. E eu acho lindo quando ela fala para a família dela a respeito da escolha dela e pede para
para o povo que tinha ido lá para explorar a terra, né? Você pode poupar a minha família? Apesar de ser uma pecadora, apesar do selo e do rótulo, apesar da aparência, ela queria salvar a família dela e a descendência dela. Apesar dos nossos erros gritarem, apesar de nos apontarem o dedo, você fez isso. Os espias, isso mesmo, Cleide. Apesar disso, apesar dessa vida tão difícil que ela teve, porque não deve ter sido fácil a vida que ela viveu, quando ela ficou sabendo que podia mudar de vida, quando ela ficou sabendo dos grandes feitos de Deus com o povo de Israel, ela começou a sonhar. Apesar da vida triste dela, apesar do pecado, apesar do rótulo, apesar de não viver uma vida, que vida limpa, apesar da sujeira, ela viu nesses grandes feitos, nesse Deus de Israel, um escape e esperança para ela e para a família dela. Ela reconheceu a soberania de Deus e ela viu uma porta aberta que ela entrou para mudar completamente a vida dela. Ela teve um encontro com Deus. Eu acho bonito ela amarrar na porta da casa dela um pedaço de tecido vermelho. Porque era um sinal visível de que o sangue de Cristo estava ali. Vocês lembram das 10 pragas? O que eles passaram no umbral da casa? Também era vermelho. Raabe, não sei se ela soube dessa história. Provavelmente sim, porque a casa dela entrava e saía homens, né? E com certeza devem ter falado a respeito disso, porque foi um grande acontecimento. E recente, né, para aquele tempo. E ela amarra aquele pedaço de pano vermelho, como quem diz, agora tem salvação na minha casa. E eu acho lindo Deus escolher Raabe, uma pecadora. Pecadora mesmo, porque nós somos pecadoras, mas tem alguns pecados que assim, eles trazem vergonha, eles marcam a vida da gente, né? Mas ela coloca ali o sangue de Jesus. Ela coloca ali um sinal. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha descendência, a partir de hoje, vai mudar. Eu decido o que eu quero viver daqui pra frente. Ela fez isso. E de Raabe, Boaz. De Boaz, a descendência que culminou em Jesus. Uma prostituta. Que viu em Deus. Que viu percebeu a oportunidade. Teve a sensibilidade. E agarrou com toda a sua força. E mudou seu destino. Eu também acredito, viu, Cleide? Deus tem algo especial para as mulheres. Nós geramos vida. A gente se importa, né, com vidas. A gente sempre está preocupada, né? Ai, meu marido, meu filho. Ai, minha vizinha.
Ai, ela não tá bem, eu percebi. Gente, não é assim? Quando a oportunidade e a salvação bateu na sua porta, você abriu, se posicionou. Rabi com certeza nunca mais foi a mesma. Ela agora fazia parte do povo de Deus. E porque ela decidiu, a sua casa foi salva. Isso pra gente, irmãs, quando a gente decide, quando a gente ora, quando a gente se posiciona, quando nós assim ansiamos por Deus, por mudança, pelo novo de Deus, pela bênção de Deus, a gente pode voltar um tópico atrás. O justo juiz, aquele que pesa os nossos atos, ele nos recompensa com honra, com graça, com misericórdia, com perdão, com salvação. Vamos para a Cova dos Leões? Esse foi outro grande acontecimento. Daniel 6, de 1 a 28, para quem está anotando. Deus é fiel aos que o buscam. Daniel andava com Deus. Daniel então é lançado numa cova com leões, porque ele permaneceu firme numa rotina de oração 3 vezes por dia. 3 vezes por dia ele olhava na direção do templo. Isso era um costume da época e até hoje feito. E isso daí ensino para as nossas vidas também, entre aspas, porque nós precisamos parar, olhar na direção de Deus. Olhar não é só no sentido de fixar os olhos, mas parar tudo e agora é só Deus. Olhar para Deus. 3 vezes por dia ele fazia isso. E pagou, foi para a cova justamente porque orava a Deus. Mas Deus então envia ajuda, socorro, no meio da cova, viu, irmã? Tá no meio lá com o leão? Tá difícil? Deus envia sempre ajuda. Enviou ajuda lá na fornalha, enviou ajuda na cova dos leões também. Nas 2 vezes, mesmo em face da morte, mesmo de frente para a morte, mesmo achando que tudo ia acabar, Deus está ali. E mais uma vez houve livramento sobrenatural. Daniel 6:22 diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano. Esse é outro versículo que a gente pode declarar. O meu Deus enviou o seu anjo para que não me fizessem dano. Daniel 6:22. E que lição a gente pode tirar dessa história? Meninas, tantas. Mas uma das coisas que a gente pode tomar de lição é que a fidelidade de Daniel na sua vida de oração, ela mostra que quando a gente tem essa vida de oração e intimidade com Deus, nós temos proteção e força, mesmo no meio do perigo, dos maiores perigos. A intimidade com Deus e a oração trazem proteção e força
Vamos se inspirar em alguém? Vamos trazer uma personagem para esse contexto? Vamos falar de Ana? Ah, Ana é muito fofa, gente. Ana é muito fofa. Ela era amada por Eucana. Eucana chegou e falou: Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos. Eu imagino a carinha de Ana sofrendo. Não, mas eu queria um filho, Eucana. E ela na presença de Deus também. Mas Deus, eu queria um filho. Eu imagino Penina olhando para ela com desdém. Rindo porque ela não conseguia. Se achando melhor. E Ana ali, pequenininha, se sentindo inferior, mesmo tendo o amor do marido. Ela vai para onde? Para a presença de Deus. E chora ao ponto de o sacerdote achar que ela estava bêbada. E mesmo assim, com toda a doçura, ela ainda se justifica. Não, eu estou orando porque eu queria um filho. Eu só queria um filho. Ela perseverou em oração. Ela foi humilde. Ela foi para a presença de Deus. E não tem uma parte do livro que fala que ela ficou piando na orelha do marido, nem reclamando. Ela foi para a presença de Deus. Foi lá para o templo, continuou adorando. Eles iam lá. Ela não ficou em casa emburrada com Deus ou contestando. Ah, tá tudo errado. Ela foi para a presença de Deus, se prostrou, se humilhou e recebeu dele a bênção que ela pediu. Vamos falar das profecias? As profecias e a palavra de Deus em Daniel. Nós temos esperança no meio das lutas. Daniel, ele compreendeu que os planos de Deus para Israel eram de paz e não de mal. Quando ele foi lá para Jeremias, ele já, como eu disse ontem, ele já previam os 70 anos de escravidão, de exílio, a intimidade dele com Deus e a sabedoria que ele adquiriu lendo a palavra. Deu força para ele e ousadia para esperar, para perseverar. Falamos a respeito disso, perseverança. Ele sabia o final e por isso perseverou, esperou com a esperança, fazendo o seu melhor. Esperou com a esperança, fazendo o seu melhor. Mesmo enfrentando os desafios como viver como escravo, provavelmente eunuco, sem ter a possibilidade de ter uma família, mas tendo esperança. Daniel 9:2 diz: Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de cumprir-se para as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Quando, além da intimidade, além da oração, a gente alimenta o nosso espírito, a nossa alma com a palavra de Deus, nós temos a direção, a esperança. Nós temos a revelação de Deus para aquilo que nós vivemos. Ah, eu não sei o que vai acontecer. Irmã, ninguém sabe o dia de amanhã. Mas eu sei que Deus já está lá.
Daniel não se fez de vítima. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender também. Ó dia, ó vida, ó azar. Ai, meu marido, ai, meu filho, ai, minhas lutas, ai, meu trabalho. É tudo tão difícil, tão intenso. Daniel podia falar a respeito das lutas dele, mas ele decidiu honrar Deus. Ele não se fez de vítima. Pelo contrário, ele foi um instrumento de Deus, cheio de esperança e sabedoria. Assim como ele, a gente pode encontrar força na palavra de Deus, revelação na palavra de Deus, direção na palavra de Deus. Para superar as nossas lutas, sendo elas em qualquer área, física, emocional, espiritual. Tem gente que enfrenta batalhas ferrenhas no emocional, na depressão, na síndrome do pânico. Deus tem revelação para você na Bíblia. Deus tem esperança para você na Bíblia. Vamos falar de Noemi. Noemi, ela perdeu tudo, perdeu o marido, filhos, estava numa terra distante, mas Deus trouxe ela de volta. E quando ela estava entrando de novo em Belém, você não é Noemi? Não me chama de Noemi não, me chama de Mara, amarga. Porque eu saí daqui tão bem, mas eu volto sem marido, sem filhos, sem perspectiva. Eu não tenho nada a não ser Deus na minha bagagem. Eu quero ler para vocês o final desse livro. Ruth. Estamos falando de Noemi, né? Perdeu tudo, perdeu o marido. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, para que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. O neto de Noemi, ele será restaurador da tua vida e consolador da sua velhice. Pois a tua nora que te ama deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Vou ler os seguintes. As vizinhas lhe deram nome dizendo: a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram Obed, o que serve, que era avô de Davi, viu gente? Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, a geração de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom a Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou Davi. Há uma promessa de Deus para a minha e para a sua vida. Há uma promessa de Deus que se cumpriu na vida de Davi, que se cumpriu na vida de Ruth, que se cumpriu na vida de Noemi, que se cumpriu em Daniel e que vai cumprir
que será cumprida na minha e na sua vida. É só conhecer a palavra, dela ter esperança, nela, em Deus, nas suas palavras, nós temos esperança e salvação. Mesmo no meio das lutas, Deus restaurou tanto Daniel, quanto Ruth, quanto Noemi. Noemi então fecha a sua história segurando o neto nas suas mãos. E uma nora que era melhor do que 7 filhos. Esse é o nosso Deus. Tantas coisas a gente aprendeu nesse caminhar com Daniel. Aprenderam? Eu aprendi muito. Eu aprendi principalmente a guardar o meu coração na presença de Deus. Entregar meu coração na presença dele, deixar lá. É dele, meu coração, o centro das minhas emoções. A minha vida é tudo teu, Senhor. O meu futuro é dele. E eu queria fechar com os versículos do final desse livro de Daniel. Daniel 12:3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, como a claridade que vai nascendo junto com o sol. E os que a muitos condizem a justiça como estrelas, sempre e eternamente. Pode grifar aí. Daniel 12:3. Daniel 12:10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Daniel 12:13. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás. E ao fim dos teus dias te levantarás para receber a tua herança. Se isso daqui não é esperança, se isso daqui não é direção para a vida, para tudo que eu quero descer. O livro de Daniel é um testemunho do primeiro ao último capítulo. Um testemunho lindo de uma pessoa comum como eu e você, mas que colocou o seu coração, os seus sentimentos, a sua vida no altar do Senhor. E pela confiança, pelo amor que ele tinha por Deus, pela fé de que vivenciaria a promessa de Deus e a libertação da sua vida e do seu povo, ele fecha o livro da melhor forma. Apesar das lutas, apesar da cova, apesar dos leões, apesar da fornalha, apesar da perseguição, apesar de provavelmente não ter tido uma família,
ele faz desse livro um testemunho da sua vida, mas principalmente do cuidado e do amor de Deus na vida dele, deixando registrado isso, para que hoje eu e você pudéssemos tomar posse de cada uma dessas promessas. O livro de Daniel, além de ser um testemunho assim gritante de pessoas normais, mas que se destacavam, que tinham a presença de Deus, e por isso a intimidade trouxe revelação, a intimidade trouxe o milagre, a oração, o conhecimento da palavra trouxe sabedoria, direção para tempos difíceis. Além da soberania de Deus, o livro de Daniel também é um chamado para que vivamos como instrumentos de Deus, instrumentos nas mãos de Deus, nesse tempo, nos tempos difíceis, nos tempos que nós temos vivido. O livro de Daniel foi escrito por Daniel. O livro da nossa vida vai ser escrito por nós, através de Deus sendo testemunhado em nossas vidas. Que onde nós estejamos, assim como Daniel estava na Babilônia, estava onde ele não queria estar, estava com pessoas que ele não queria estar, mas ele continuou testemunhando e escrevendo a história, através da fé e da força que ele teve, por conta da intimidade, da perseverança, de continuar na presença de Deus, mesmo no dia mau. Vocês têm noção de que ele fecha o livro falando pra gente, dando a direção, ó, continua, porque no final você vai encontrar o descanso, porque no final há salvação. Tudo na Bíblia foi inspirado por Deus, incluindo o livro de Daniel. Gente, ele viveu 70 anos ali. Ele passou a vida servindo da melhor forma, mesmo não estando no lugar que ele queria. Que nós possamos servir da melhor forma, com o nosso melhor, mesmo sem estar no lugar que a gente queria estar. Fazendo tudo como que para o Senhor. Uma mesa de café da manhã, como que para o Senhor. Um abraço, como que para o Senhor. Um versículo no WhatsApp, como que para o Senhor. Um beijo, um eu te amo, como que para o Senhor. Organizando a casa, como que para o Senhor. Fazendo um bolo, como que para o Senhor. Levando vida através do seu testemunho para o Senhor. Quando nós andamos na intimidade com Deus, as nossas lutas se tornam oportunidades para testemunhar e revelar a glória de Deus. É isso que eu quero viver. E em nome de Jesus, que seja isso que você viva. Que todas as nossas lutas sejam oportunidades de bem dizer o nome do Senhor. Mesmo na luta, Senhor, eu te amo. Mesmo não sendo no lugar que eu queria, Senhor, eu te amo e te sirvo da melhor forma. Mesmo na doença, eu te amo e te sirvo. Mesmo na luta com meu casamento, mesmo nas dificuldades, mesmo passando por privações, eu te amo e vou continuar fiel a ti, Senhor. Que
seja assim em nome de Jesus, na minha e na sua vida. Fechamos o livro de Daniel. A mentoria ainda tem 2 encontros, tem ainda um PDF lindo. E se Deus quiser, o nosso próximo encontro será na semana que vem, uma live aberta para todas. Vocês me mandem ou escrevam aí nos comentários que tipo de assunto, ou livro, ou personagem vocês gostariam. O mais votado eu vou entender que seja a direção de Deus. E aí nós estudaremos durante um mês. Uma vez por semana a gente se encontra por aqui. Ou uma vez por mês, não sei, vamos ver. Tá bom? Que Deus abençoe. É uma bênção sempre estar com vocês. Amém, irmãs? Glória a Deus. Acabamos, Daniel, gente. Acabamos. Foi bom demais. Hã? Deus é bom demais. A sua misericórdia dura para sempre. E a sua fidelidade de geração em geração. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua vida. As meninas da mentoria, a gente vai se falar depois no particular, irmã. Tamo junta? Hã? Pelo reino. Faça diferença na sua casa. Faça diferença no seu tempo. Eu não sei qual o chamado de Deus para sua vida, mas Ele tá te chamando, tá te preparando. Obedece, irmã. Vai e faz. Amém? Um beijo. Amo vocês. Deus abençoe. Deixa eu desligar aqui o Instagram, meninas. Nice. Um beijo, lindona. Deus abençoe. Um dia abençoado para vocês, em nome de Jesus. Amo vocês.